A casa acordou comigo em uma manhã que pairava entre o sonho e o peso real das coisas que não voltam atrás. As persianas rangiam como que tentando abrir espaço para um silêncio maior, e o corredor carregava o hálito fechado de quem ficou ali esperando respostas que nunca chegam. Do quarto, ainda há um cheiro de noite, de lembranças que não se dissolvem com a claridade do sol. E foi ali, diante da mesa de madeira, que já testemunhou tanta decisão que tudo começou a alterar o curso do meu dia, e talvez da nossa vida. Meu filho escreveu algo que o destino, não o acaso, jogou na nossa casa como uma carta marcada. Não era apenas uma mensagem entre pais e filho, era um sinal de que o tempo, que sempre parece lento quando jovem, avança com uma pressa cortante quando envolve o território de uma casa que já sabe demais sobre perdas e aprendizados forçados. A carta chegou dobrada em 4, com a letra dele, firme e sem adornos, quase sem o calor que costumava trazer aos objetos da família quando ainda era criança. A dobra perfeita, o papel que cede apenas onde o peso dele repousa com segurança. Não era o texto que mais me abalou, foi a ideia que ele escolheu expressar, a forma como marcou os limites que, de certa maneira, eu já sabia, mas que não queria admitir. Ele escrevia em linhas curtas que pareciam arrancadas de um diálogo que não pode mais ser retomado, que não esperaria que eu cuidasse dele na velhice. Não disse apenas que tinha a própria vida e a própria família. Disse, em essência, que o que eu havia feito por ele ao longo dos anos não me tornava responsável pelaquilo que ele considerava a sua maturidade inevitável, a sua independência conquistada com a coragem de escolher um caminho que não era o meu. Não tinha o calor de uma explicação, apenas a frieza de uma decisão tomada com a frieza que apenas a juventude, quando ferida pelo tempo, sabe guardar para não parecer depender de nada que o imobilize, como se a vida, ao se tornar sua, passo a passo, tivesse deixado de precisar de quem o criou para ser quem era. A forma como ele escreveu parecia, sim, uma sentença. Ele não estaria à minha sombra, nem sob a minha tutela, nem, em qualquer medida, sob a autoridade que eu, por história e por afeto, ainda carregava. Eu li aquilo de pé, com as mãos tremendo um pouco, como se cada palavra fosse um prego passando pela carne de alguém que ainda precisa daquilo que o tempo já está levando. E, quando terminei de ler, um silêncio colossal caiu sobre a casa, como se o próprio ar tivesse decidido suspender o coração por alguns segundos para depois retomá-lo com mais cautela. Aquele escrito não foi apenas uma frase, foi a confirmação de uma fronteira que eu já pressentia, mas que nunca havia ousado desenhar com a caneta que, por tanto tempo, usara para dar a ele um caminho seguro. O conteúdo não precisava de muitos versos. As palavras eram pesadas o suficiente para exigir uma resposta tão contida quanto um juramento. Mas não foi só o que ele escreveu que me desestabilizou. O que realmente cruzou a linha entre o passado e o presente foi o que eu, na minha tentativa de respeitar o que ainda me restava de autonomia, decidi fazer em resposta. Sentei à mesa, a caneta na mão, o papel em branco diante de mim, e deixei que a tinta fosse mais do que tinta, que fosse uma promessa de proteção que não passava pela dependência, mas pela responsabilidade que, por motivos que eu sabia, talvez só eu enxergasse com a clareza de quem viveu demasiadas estações de perdas. Reescrevi o meu testamento. Não com o intuito de desferir um golpe, mas para moldar as circunstâncias de modo a assegurar que a vida que insistia em seguir adiante não se transforme na ferrugem de uma obrigação esquecida. O que mudou no papel não foi apenas a posse dos bens ou a organização dos itens materiais, foi a tentativa de estabelecer, com o peso de uma escolha, que a história da família não terminava ali, na decisão de um filho que já parecia não querer mais ver as próprias raízes como parte da raiz de alguém que ainda precisava de ele. O ato de escrever nessa manhã foi quase ritual. Primeiro, um silêncio profundo. Depois, a imagem de como as coisas poderiam ser se eu deixasse que a casa falasse por si só. Eu não pretendia punir, eu buscava, ainda que de uma forma que não fosse reconhecida como amor, uma maneira de manter a linha tênue entre o cuidado que a família oferece e a liberdade que cada homem, ainda jovem, exige para construir o seu próprio destino.
O Novo Testamento, se é que se pode chamá-lo assim, não era uma arma de retaliação. Era, para quem já viu a vida de perto, o suficiente para entender que tudo o que se constrói com amor pode, se necessário, ser reconfigurado com firmeza, uma espécie de bússola que aponta para um norte que não é o meu, mas que, de alguma forma, me permitiria ver o que, sem esse recalque, talvez eu não conseguisse enxergar, que a minha vontade não é a única força que mantém a casa de pé. Enquanto minha assinatura se acomodava no final do documento, o mundo ao redor pareceu esticar o tempo, como se a casa respirasse comigo, segurando a respiração para ouvir o próximo movimento que eu iria fazer. O porvir não era claro, apenas provocava uma sensação de que haveria de chegar um momento em que as palavras, quanto mais duras, mais necessárias para impedir que uma ferida antiga se abra de novo na minha vida. Não era rancor o que me movia, era receio. Não de perder o que tenho, mas de perder a memória do que sou, da promessa que fiz a tudo que depende de mim para existir. Quando tudo ficou pronto, a caneta deixou uma trilha de tinta aquecida na superfície do papel e o silêncio voltou a ocupar cada canto da casa, como se de algum modo estivesse esperando o desenrolar de uma noite que poderia ser única ou repetida em padrões de dor que conhecemos bem. Coloquei o documento no envelope, com o selo que sempre usei para marcar o começo de uma decisão que não perturbasse a rotina nem fragilizasse a nossa convivência, e guardei-o na gaveta da escrivaninha, onde as coisas mais sensíveis costumavam descansar sem pressa. A manhã continuou sem ruídos maiores, apenas com o som constante do mundo lá fora, que insistia em seguir como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, algo já havia acontecido ali dentro. Uma linha invisível havia sido traçada entre o que eu era e o que eu estava me tornando pela segunda vez, não pela força de uma violência, mas pela força de uma escolha. O dia seguiu, carregando a sensação de que a casa, com seus móveis velhos e seus retratos de quem já passou, havia aprendido a tolerar o peso de uma decisão que não depende de quem a recebe, mas de quem a encara com a coragem de não ceder ao impulso de abandonar o que se ensinou a defender. À medida que a tarde mergulhava nas sombras que o sol empurrava para dentro, percebi que o dia havia revelado uma nova camada do que significa estar entre o cuidado e a distância. Não era apenas uma questão de herança, nem de lealdade familiar. Era a pergunta que a casa faz a cada geração. Até que ponto o amor pode ser firme sem se tornar uma prisão? Agora eu paro aqui, enquanto a casa parece adivinhar o peso das minhas próximas escolhas. A atmosfera está carregada de uma tensão doce e perigosa, como o ar antes de uma tempestade que não precisa de trovões para aparecer. Amanhã, tudo pode se inverter. O mesmo filho que escreveu aquelas palavras frias pode, de alguma forma, atravessar a porta com a inocência de quem ainda não percebeu o que custa a vida que escolhemos para nós. Eu não sei o que amanhã trará. Sei apenas que a decisão que tomei não é apenas sobre bens, mas sobre o tipo de família que queremos ser quando o silêncio finalmente falar mais alto do que as vozes que nos cercam. Seja qual for o que acontecer, eu já estou preparado para ouvir o que a casa tem a dizer quando o dia acordar de vez. E se a manhã seguinte trouxer a invasão que o rumor promete, que eu possa encarar tudo com a firmeza de quem sabe que não existe cura para perder o que se foi, apenas caminhos para não deixar que o que foi se desfaça de vez. Agora eu fecho os olhos, respiro fundo e continuo neste limiar onde a memória não cala, mas escolhe as palavras com o cuidado de quem sabe que cada frase pode definir o que virá. E assim, na penumbra de uma casa que guarda tanto de nós quanto de quem ainda pode nos surpreender, eu espero, paciente, atento, pronto para o que vier. Ok. Na manhã seguinte, ele invadiu minha casa e o piso recordeu o passado com um passo mais forte do que o tempo que respirou aqui dentro. A porta, que deveria ter ficado quieta como testemunha, abriu-se com um ranger que parecia arrancar da madeira uma confissão de tudo o que foi guardado com medo de lembrar. O ar entrou carregado de silêncio e de uma insistência quase cruel. Ele, o meu filho, já não cabia mais naquele corredor que ainda traz a nossa voz de quem já não está mais completo de tanto amar. Ele não trouxe a própria porta para bater,
Trouxe a si mesmo, com a certeza de quem chega para tomar posse do que se conquistou com todas as falhas e todos os sacrifícios que o tempo ajudou a esquecer de vez. O corpo dele apareceu na sombra do corredor, não como o garoto que corria atrás da bola no quintal, mas como o homem que carrega uma vida inteira de escolhas já feitas em frente a um espelho sem retorno. A primeira coisa que notei não foi a fala ríspida nem o tom que pretendia furar o peito com palavras afiadas, mas o silêncio que o antecedeu. A casa reconheceu o peso dele, o peso de uma vida que não caberia mais entre a crença de que tudo poderia ser compartilhado sem cobrança. Ele atravessou a sala com a câmera de um gestual que eu não via desde a sua infância, quando ainda era meu pequeno garoto que acreditava que o mundo bastava para ele mesmo. E ali, diante do meu retrato antigo e do relógio que marcava uma hora que parecia sempre a mesma, ele parou frente à mesa onde eu, com a inocência de quem ainda não viu a noite, escrevi a velha promessa de proteção que hoje me parecia uma carta ao próprio futuro. Eu vim pegar o que é meu, disse ele, sem elevar a voz, como quem lê uma lista de compras que não admite retorno. A frase não foi só uma frase, foi uma sentença que pesava na casa, pressionando o teto e as paredes até que o lábio da minha boca quase não encontrasse espaço para falar. Ele não veio para discutir o nosso passado, veio para apagar o que restava de qualquer vestígio de dependência, de qualquer nuvem que ainda pudesse sugerir que ele precisava de alguém para estar inteiro. A cada passo que ele dava, as lâminas invisíveis da minha memória respondiam com o som de risos que não voltam, de janelas que fecham sozinhas quando o mundo inteiro parece querer saber o que acontece dentro de uma casa onde o amor já esteve em jogo. Eu fiquei de pé. Não por bravura, mas por uma espécie de humildade sombria que me ensinara a não me mover quando o chão treme sob o peso de alguém que me diz que não precisa mais de mim. O silêncio entre nós não era vazio. Era cheio de perguntas que ainda não tinham sido formuladas, de dúvidas que se agarravam a nós como poeira que se recusa a sair das frestas. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Parecia um reflexo em vidro que não é o rosto de quem está ali, mas a imagem do que ele acredita ter se tornado ao se afastar do que eu poderia ainda oferecer, sem exigir compensação. Eu tenho minha própria vida, repetiu, como se dislexia emocional fosse a única maneira de dizer que a liberdade dele não precisava de permissão. E eu ouvi cada palavra sem discordar, porque a minha resposta não estava ali para derrotar nem para ceder. Estava ali para manter o que ainda restava vivo. A ideia de que uma casa pode ser protegida sem ferir o que resta de quem ainda tem fome de pertencimento. Minha respiração permaneceu estável e a minha voz, quando encontrei o espaço para falar, foi tão baixa quanto o som de uma vela que insiste em não apagar. Essa casa não foi construída para ser uma fortaleza contra você, filho, disse eu, sem ironia, apenas com a verdade que pesa quando nos contamos demais. Foi construída para ser um lugar onde você pode voltar quando a vida lhe exigir lembrar de onde veio. Mas voltar não é ocupação. Voltar é apenas uma possibilidade que se reencontra com aquilo que se escolhe levar adiante. Minha mão permaneceu imóvel sobre a mesa, onde repousava o envelope com o testamento reescrito, a prova de que eu ainda era capaz de redefinir responsabilidades sem transformar a lembrança em peso de culpa. Ele olhou ao redor, como quem reconhece o cenário do seu próprio nascimento, as fotos de pessoas que já não estão, o sofá marcado pelas conversas que já foram longas demais, o relógio que não se cansa de marcar o minuto seguinte. Você está tentando me prender com palavras, disse ele finalmente, com a rigidez de quem acredita ter encontrado a última frase que pode ferir. Não é prisão, respondi. É o espaço mínimo onde o que foi construído pode continuar a existir sem que a sua decisão de hoje destrua o que foi feito com paciência e tempo. A tensão da sala cresceu como a um crescendo musical, que não quer revelar o fim, apenas sugere que ele pode ser diferente. Ele se aproximou da mesa e tentou tocar o envelope, como se o papel pudesse resistir à própria coragem de quem o segurava. Eu, porém, movi o corpo devagar, mantendo o movimento que nos permitia respirar sem entrelaçar os dedos em conflito. Não houve grito, houve um choque de silêncios que pesou mais do que qualquer palavra poderia pesar. Foi então que, do fundo da casa, ouvi a voz de alguém que não era a nossa. O ranger da madeira no andar de cima,
O sussurro de uma cortina que se abriu sozinha, o tic-tac do relógio que marcou o início de uma decisão que não dependia de mim apenas, mas de tudo o que aquela casa representava para as gerações que ali nasceram. O meu filho recuou, não para fugir, mas para observar o que o seu coração ainda não tinha coragem de entender, que o passado não pode ser resgatado como uma coisa que se pode pôr de volta em uma caixa. Ele pode apenas tentar carregar o peso com a consciência de que cada escolha tem seu preço. E então, sem dizer mais uma palavra que pudesse tornar o ar ainda mais pesado, ele deu meia volta e se aproximou da porta. O ar frio da manhã entrou com ele, como se o futuro tivesse decidido atravessar a casa pela única passagem que ainda estava aberta, a sua decisão de não aceitar a presença de quem já não consegue caber em seus próprios medos. Quando a porta fechou, não houve renegrir de objetos, nem explosão de mágoa. Houve apenas o silêncio que sempre segue uma onda de revelações. O silêncio que diz: a vida não pode ser dividida entre quem cuida e quem é cuidado, sem que a corda que une tudo se torne, aos poucos, apenas um fio de memória. O envelope ficou sobre a mesa, a tinta do meu nome ainda quente, quase uma respiração, quase uma prece. A casa aceitou que a manhã seguinte talvez nos trouxesse um novo começo ou um novo afastamento que precisaria ser aprendido sem que se tornasse uma trilha de feridas abertas. Sentei-me então diante dele, diante do peso de saber que a história que protegemos é também a que pode nos ferir. E pela primeira vez, entendi que a verdadeira construção da família não está em manter o que se herdou para sempre, mas na habilidade de manter, mesmo diante da ruína, um espaço para o que ainda pode nascer de novo. A casa, que sou eu e que sou ela, respirou comigo e pareceu prometer que o dia seguinte traria a clareza de uma escolha que não seria nem culpa nem triunfo, mas uma simples, obstinada forma de continuar. Na manhã que se seguiu, a casa parecia ainda soluçar o singe sempre que o silêncio se escapa pelo corredor. O envelope estava liso, como se a caneta ainda tivesse seguido uma linha fina. O preceito de proteção, a declaração de que a vida não se enfia na força do fardo, mas na capacidade de chão para que o tecer do dia não desfaça o que a geração anterior construiu. E, no entanto, o peso do que aconteceu ainda pendia no ar, uma presença que o tempo não conseguiu apagar. Levantei-me com o rosto impregnado de uma coisa que não era raiva, mas a certeza de que a casa há muito tempo deu à vida uma forma de sobreviver aos pares que ainda amam e aos filhos que, de repente, se tornam índigas chamadas a caminhar sobre algum chão que doía. O corredor continuava sendo o mesmo, mas há muito mais do que o piso podia agradecer. Há uma memória que respira. Há cortinas que sussurravam a vontade de encarar a realidade como uma coisa que não se deve ignorar. E na mesa, o envelope ainda jazia, com a firmeza de quem sabe que uma palavra tem o poder de alterar a rota do dia. Eu repleti o envelope com a mão que tema de também amar o que já não pode ser manipulado. Heavy. O texto, não com a intenção de criar uma arma, mas como quem ajusta a mina que sustenta o tecido da casa. Uma sinais que diz que a liberdade não é uma ferramenta de abandono, mas um responsável véu que cobria a verdade de que a família, mesmo em memória, ainda exige um lugar para passar. O som do negócio do dia, o som das talhas na cozinha, o tamborear do relógio que marca as horas como um companheiro silencioso tiveram um novo ritmo. A maneira como eu me parei diante de aquilo que não pode ser exigido, mas pode ser conversado. O filho, afinal, não era mais a criança que tinha feito a bola rolar no quintal. Ele era a experiência do tempo que apertou o tempo, o homem que carrega uma vida que ainda tem o que lembrar. E, ao mesmo tempo, a dor do que não pode mais ser seu para sempre. As palavras que ele tinha dito, com a férias de que a casa era sua e não mais uma fonte de suporte, ecoaram como uma sinais que não pode ficar erguida. Mas a viagem ao que fica entre o que ele quer e o que a casa ainda oferece era uma coisa que eu precisava compreender para que a vida não despenasse a pista do que significa amar sem prisão.
À medida que o dia avançava, a casa continuava a ser janela de um olhar que não pareceu se refugiar. O bico do pássaro sobre o telhado, o perfil do sobrado ao longo da ponta do sol, o chiado das portas que não se abrem o fora, mas que podem representar uma possibilidade de voltar. O sonho, mas não tão sonhado, ou quase. Tudo o que aconteceu na noite anterior, a ação bruta, o envelope, a palavra "eu tenho minha própria vida", também tinha seu tempo de ficar espalhado no ar, como pássaros que lisam o horizonte antes de entrar em uma casa que não sabe mais ou menos o que aconteceu. De repente, o silêncio que parecia incompreensível foi rompido por uma sinalização do lado de fora. O maçar revolto do vento, o cheiro de chuva que veda o ar, o som de um motor distante que ameiçava a pauta do dia. Saiu do quarto, o vento que sussurra na cobertura, e levou o som da minha voz, que tentava conter a dor do que era ser fiel a uma família que, ainda assim, não queria abandonar o que conhecia. Eu, no entanto, não queria transformar a casa em uma prisão de lembranças. Eu precisava que ela continuasse a ser um lar onde a conversa não fosse uma sentença, mas uma ponte. A próxima cena do dia veio com o toque do portão, que tinha o gesto de uma pessoa que já se encontrou com o que a vida tem de mais imperfeito. O som do ferrolho, o passo de alguém que não é o meu filho, mas que sabe que o que aconteceu no interior conta uma história que ainda está em andamento. Alguém tocara a porta na casa vizinha, uma voz baixa. Alguém que provavelmente não prometia nada, mas que tirava um sinal da vida, que o domingo, o lúdico, o genuíno podem voltar à luz apenas se a gente permite que o mundo ainda tenha um lugar para as pessoas que fazem parte do que fazem. Eu fiquei olvidando a ocupação da sala, o ritmo do meu pulso, a maneira como o teu nome, mal rezava, ressonava dentro do peito e reduzia a falta de palavras a uma coisa só, que a família não vai-se como uma coisa que pode ser apaga. A casa ainda respira, e a respiração do tempo me ensina que o amor não precisa do domínio, que a família não é sobre o que pode ser tomado, mas sobre o que pode ser compartilhado com o fantasma do que ainda fica. Ao final da manhã, aqui estava eu, com o envelope sobre a mesa, e o ponto final da maneira como uma coisa pode ser reconstruída, não como uma linha em uma poesia de herança, mas como uma promessa de que, independentemente do que acontecer, eu estaria lá, não para impor, mas para ouvir, não para vencer, mas para entender o que significa cuidar, mesmo que o custo do cuidar seja renunciar a certezas que ainda pareciam o ter mantidas em pé. Se amanhã tivesse mais uma respiração, eu a usaria para perguntar a mim mesmo o que realmente é o núcleo do que chamamos de família. Seria o lar que mantém as pessoas que já partiram em nosso interior? Seria o direito de cada um de escolher uma vida que não dependa da presença de quem amou? Ou seria a coragem de permanecer, de não abandonar o que uma casa, com tantas falhas, continua a oferecer? Um espaço onde as escolhas são feitas sem o peso de uma culpa que não é própria, onde a liberdade não é extinta, mas convertida em um caminho que, ainda que doloroso, pode nos aproximar uns dos outros sem ferir. Ao final desta manhã, eu me senti mais próximo do que eu já estivera de uma verdade, que o amor, quando se afirma com generosidade, não exige a submissão de ninguém a uma herança de cansaço, mas pede que a casa permaneça como lugar de encontro, onde cada geração pode aprender a caminhar com a própria sombra, sem que a sombra da outra apague a luz que ainda há de nascer. E no silêncio que seguiu, o dia pareceu conceder a mim a chance de decidir de novo, não apenas o que fica, mas o que ainda pode ser dito entre nós. Ok. Na manhã seguinte, o envelope continuava sobre a mesa, liso como uma promessa que ainda precisava do tempo para ser cumprida. O ar da casa continuava carregado de um suspiro antigo, daquele que aparece quando uma porta que se abriu não volta a se fechar do mesmo jeito. Eu fiquei olhando para aquela folha, não como quem espera vingança, mas como quem espera compreender a geografia de um território que resistiu a tantas marés. O que é casa, o que é família, o que é dívida que não cabe mais no peito de quem já teve de partir para nascer de novo.
Levantei-me lentamente e cada passo parecia medir o peso de uma conversa que ainda não aconteceu, mas que já ocupava o corredor com a insistência de quem sabe que o silêncio pode ferir mais do que qualquer palavra. A manhã se abriu em faixas de luz que mal conseguiam atravessar as cortinas, como se a própria casa quisesse que eu escolhesse entre ver ou ouvir, entre manter a linha ou permitir uma margem para que alguém, um dia, pudesse retornar sem a sensação de ter sido esmagado pela própria história. O telefone tocou uma vez, sem urgência, como se o mundo lá fora soubesse que este dia exigiria uma calma que não se encontra impressa. Era o escritório do meu advogado, o homem que conhece cada dobra do meu documento, cada linha que pode comportar 2 sentidos quando a gente não quer escolher. Eu disse apenas que precisava de esclarecimentos. O que acontece quando um testamento é revisado com a intenção de proteger, não de punir? A resposta chegou de maneira úmida e prática. Senhor, a lei não é o próprio coração. Ela apenas traduz o que alguém decide colocar entre o que é seu e o que ainda pode pertencer a outras pessoas. E acrescentou, sem pedir muito, que a vida, muitas vezes, pede que a gente aprenda a ser mais simples, deixar espaço para o retorno sem torná-lo obrigação. De volta à casa, sentei-me de novo diante do envelope, e a cada linha da nova redação que eu reescrevia, eu sentia que não estava apenas moldando o que restava de bens, mas esculpindo um modo de viver que pudesse sustentar o que eu ainda não queria abandonar. A memória de uma família que, mesmo quando não era mais perfeita, ainda precisava de um caminho para caminhar junto, não amarrada por medo, mas amparada pela escolha de não desistir do diálogo. O filho que um dia disse ter a própria vida havia, sem saber, desencadeado uma sequência de perguntas que não cabe numa simples conversa de sala de estar. Não era mais sobre quem fica e quem parte, era sobre o que fazemos para que o retorno não pareça derrota, e sim uma volta que ainda pode curar feridas sem apagar a história de quem ficou. Enquanto eu revisava o texto, ouvi da casa um sussurro quase invisível. O peso das fotos na parede, o relógio que insistia em marcar o mesmo minuto, o ranger do piso antigo sob meus pés, todos pareciam me pedir para escolher com a língua da compreensão, não com a insistência da posse. À medida que o dia avançava, a ideia ganhou uma forma mais concreta na minha cabeça. Não construiria uma fortaleza para silenciar o desejo de alguém que um dia precisou de espaço para ser livre, mas ergueria um lugar onde a distância não fosse morta, onde o silêncio pudesse ser rompido com honestidade e onde a porta, ainda que entreaberta, não soasse como um grito de cobrança. A casa, esse organismo vivo que já viu tudo, parecia ouvir minha respiração pensar em voz alta. A família não é uma linha que se cruza apenas com certidões. É uma prática de cuidado que não encolhe nem recusa o que é diferente, mas que oferece uma base estável para que cada um possa escolher o seu próprio tempo para voltar. Ao final da tarde, papel e tinta tinham descoberto um novo rumo, uma versão do testamento que prometia liberdade sem laissez-faire, responsabilidade sem censura, proteção sem aprisionar. O envelope ficou novamente sobre a mesa, mas desta vez com uma margem mais suave entre o que é meu e o que ainda pode pertencer a quem possa, no futuro, pedir para caminhar comigo outra vez. No silêncio que se seguiu, eu me perguntei, não em voz alta, mas como quem sussurra para si mesmo, o que é mais difícil de suportar: o orgulho que não admite falhas ou a humildade de reconhecer que a casa não é apenas o que se constrói com bens, e sim o que se arca com fé de que alguém, um dia, pode escolher retornar sem sentir-se esmagado pelo peso de uma decisão tomada muito antes de ele entender o que significava amar. Se amanhã trouxer a possibilidade de uma nova visita, que eu seja capaz de recebê-lo sem o peso de uma sentença no olhar, sem a tentação de oferecer apenas uma resposta que pareça proteção, mas que na verdade seja disciplina. E se o dia trouxer apenas o silêncio, que ele seja o espaço para que o coração do lar encontre, na própria dúvida, o modo mais humano de continuar. Ok. Na manhã seguinte, o dor do dia anterior ainda pingava pelas janelas, como se a casa respirasse na frequência de um lamento que não se cura, mas se ajusta.
O envelope, repousando sobre a mesa, parecia ter reduzido a própria presença a uma marca quase invisível, uma lembrança que o tempo tende a traduzir em prudência. Eu me sentei diante dele, não para revê-lo como quem procura uma falha, mas para ouvir o que a rua poderia me dizer sobre a possibilidade de retorno. O retorno não como obrigação, mas como escolha que ainda pode nascer, ainda que sob guarda. A manhã caminhou com o mesmo silêncio que envolve quem sabe que as perguntas podem esperar, mas não desaparecer. O corredor guardava o eco de passos que não eram meus, ou talvez fossem, a lembrança de que, por mais que a casa tenha aprendido a respirar sozinha, ainda depende de quem a ocupa para entender o que significa pertença sem aprisionar. Enquanto eu tocava o papel entre meus dedos, o telefone tocou timidamente, como se também ele tivesse medo de interromper uma conversa que ainda não começou. Era novamente o advogado, com uma voz que parecia pesar menos pela distância entre as palavras e mais pela distância entre pessoas. Senhor, a revisão está concluída, disse ele, sem pressa, como quem entrega um mapa sem prometer o destino que nele está marcado. Não se trata de punição, mas de um equilíbrio, proteger o que é seu sem impedir que a vida seja capaz de escolher o que pode vir a ser. E acrescentou algo que ficou gravado. A lei é um instrumento, não um substituto da compaixão. Voltei a observar o envelope, e pela primeira vez senti surgir uma sede de desculpa menos agressiva no meu interior, como se a própria casa quisesse que eu entendesse que o perdão não precisa de vitória, apenas de continuidade. Escrevi então mais uma vez, não para endurecer, mas para abrir uma fresta de espaço, uma cláusula que dissesse que o retorno pode acontecer sem renunciar à dignidade de cada um, que o respeito não se perde quando o orgulho é posto de lado, que a casa não é terreno de batalha, mas terreno de reinvenção. A tinta ainda fresca traçou linhas que pareciam prometer uma nova geografia do que é família. Não uma linha de fronteira inquebrável, mas um abraço que se pode retomar mesmo que exista distância entre as mãos. Ao redor, a casa continuava a falar nas pequenas coisas. O som de uma chaleira que entra em ebulição, o sussurro do quadro antigo que parece se ajustar na parede, o relógio que insiste em marcar o mesmo minuto como se repetisse um ritual. Cada elemento parecia dizer: a vida não se reduz a quem fica ou parte. Ela se refaz quando o equilíbrio entre cuidado e liberdade é lembrado como prática diária, não como exceção dramática. O filho, em algum lugar fora do alcance visual, tornou-se naquele momento a ideia de retorno que não se impõe, mas se oferece. Uma possibilidade que a casa, por mais cansada que estivesse de lutas antigas, não rejeita sem antes ouvir o que ainda pode ser dito. O dia avançou com a sensação de que eu estava apenas desenhando o espaço onde alguém poderia escolher retornar sem sentir que perde alguma parte de si. Não havia culpa na direção que eu tomava, apenas a obrigação de não transformar o lar em um palco de cobranças, mas em um abrigo onde a verdade pode ser dita com cuidado. A mesa, o envelope, a pena que ainda guardava um traço de esperança, tudo parecia ter ganhado, por um momento, o peso de uma responsabilidade que não se mede pelo que se tem, mas pelo que se compartilha. À tarde, a ideia de retorno ganhou consistência na minha cabeça de modo quase tátil. Não seria uma rendição, seria uma oferta de espaço para que o que foi separado pudesse, no tempo, escolher voltar com a própria dignidade intacta. O peso da palavra vida ganhou uma textura mais humana, não como um prêmio a ser devolvido, mas como uma via de mão dupla pela qual podemos avançar sem perder quem somos. A casa, que já viu gerações entrarem e saírem como capítulos de um livro que não se fecha, assentiu, ou pelo menos não se opôs com rugido, apenas com o silêncio que diz: ainda há trabalho pela frente, ainda há coragem para não ceder ao impulso de transformar tudo em prova de força. Ao entardecer, finalizei a nova redação com um tom que não exigia rendição, e sim reconhecimento. Que a liberdade tem limites quando se transforma em abandono, que o cuidado verdadeiro não vigia, mas acolhe, que a família é uma prática, não uma posse.
O envelope repousou de novo sobre a mesa, agora com uma expressão menos grave e mais aberta, como se o papel, a tinta e a minha mão tivessem aprendido juntos a caminhar na borda entre o que ainda pode ser dito e o que ainda pode ser feito. Se amanhã trouxer uma nova visita, que eu possa recebê-la com o coração menos pesado e mais disposto a ouvir. Se vier apenas o silêncio, que ele seja o espaço onde o pensamento respira sem a fome de uma sentença. E, acima de tudo, que a casa continue a existir, não como testemunha de uma batalha, mas como casa que aprende a ser lar, onde cada pessoa pode retornar ou partir sem que o próprio lar se parta em dois. Ok. Se, amanhã, trouxer uma nova visita, a casa respiraria como quem espera, mas não força o dia a acontecer antes da hora. O envelope continuaria ali, liso, lembrando que o tempo pode revelar ou dissolver o peso das palavras, dependendo de quem as escolhe ouvir. Eu ergueria o olhar apenas para notar que a luz atravessava as cortinas com uma gentileza quase inaudita, como se o sol estivesse aprendendo a não ferir a memória de quem ainda precisa de ela para não perder o próprio norte. A cada raio que caía sobre a madeira antiga, eu me perguntava se o retorno que tanto se discutia era, na verdade, um retorno à própria forma de amar. Não como posse, mas como responsabilidade compartilhada, não como cobrança, mas como espaço que ainda cabe a quem precisa de tempo para escolher voltar. O dia amanheceu com o som de pequenos gestos da casa, o tilintar da chaleira, o estalar leve do assoalho sob meus pés, o miado distante de um gato que se fazia presente sem ocupar nenhum lugar. E no meio disso tudo, o envelope permanecia na mesa, não como uma ameaça, mas como uma ponte que eu ainda tinha a coragem de atravessar. Eu saí de perto dele apenas o suficiente para sentir o ar entrar pela janela entreaberta, levando consigo a poeira de anos de conversas guardadas, de correções de texto que nunca foram para fora, de promessas que não foram quebradas, apenas revisadas para não esmagarem quem as recebeu. Eu precisava ouvir, não apenas falar, precisava permitir que a casa, esse organismo vivo, que é testemunha de cada segredo, me mostrasse o que significava, de verdade, manter alguém ao alcance sem sufocá-lo. O filho, onde quer que estivesse, tornou-se naquele momento uma ideia de retorno que não se impõe, mas se oferece como possibilidade. Não era mais o garoto que corre atrás da bola, era o homem que sabe que o mundo não espera por quem já aprendeu a caminhar sozinho, mas que pode desejar retornar a uma mão aberta para segurar a dele, sem que isso signifique apagar o que levou tempo para cada um construir. A casa, em sua respiração lenta, parecia concordar em não se tornar palco de uma batalha, mas espaço de uma escolha, que a distância não precise se tornar distância eterna, que a palavra vida não seja apenas a soma de dias vividos, mas a qualidade de dias que escolhem não medir o afeto apenas pelo tempo que ele permanece, mas pela maneira como ele se molda quando alguém volta. Ao longo do dia, eu revisitei memórias antigas que ainda guardavam o peso do que foi dito e de quem ficou. Olhei para as fotos na parede, para o relógio que marca o tempo da casa como se cada tique fosse uma pergunta que não quer calar. Pensei na voz do advogado que repetia que a lei se curva diante da humanidade quando há espaço para a compaixão. Pensei no meu próprio impulso de proteger sem esmagar, de acreditar que a vida pode existir dentro de limites que não são cimentos de uma prisão, mas pilares de uma casa que respira com quem a habita. Então escrevi mais uma vez, não para fechar portas, mas para abrir frestas onde o retorno possa encontrar passagem sem ferir o que já foi curado de outra forma. Existe nesse processo uma verdade que às vezes assusta, que a família não é uma sala que se guarda para sempre, nem um cofre que se abre apenas com as chaves do passado. É um espaço que precisa de luz, de ar, de voz disposta a ouvir. E ouvir, para mim, significava aceitar que o amanhã pode ser diferente sem que a memória de hoje seja apagada. A nova redação do testamento que eu imaginara então não seria menos firme, seria mais humana. Uma linha para dizer: a liberdade pode coexistir com a responsabilidade. O retorno pode chegar sem que isso signifique o fim de quem ficou. Não era uma rendição, era uma forma de manter o lar sem transformar a casa em arquivo de vítimas ou de vencidos.
À tarde, por entre o ranger dos pisos e o perfume de madeira antiga que se renovava a cada passagem de vento, eu senti a casa sussurrar uma última pergunta que parecia ter passado por todas as vozes. O que é, afinal, o núcleo desta família que ainda insiste em existir, mesmo quando as paredes parecem cansadas de tantas tentativas de equilíbrio? Não era sobre bens ou sobre o que se pode ou não deixar para alguém que ainda não voltou. Era sobre o espaço que cada geração precisa para escolher o próprio tempo sem perder o que já esteve presente. E, ao ouvir o silêncio que veio depois, eu soube que o retorno não precisa ser um retorno imediato. Pode ser uma promessa de que, quando e se ele retornar, encontrará um lar que não o condena, que não o oferece como prêmio, mas o recebe como parte de uma história que ainda pode continuar. Se ele aparecer amanhã, ou se não aparecer mais algum dia, o que importa é a prática de cuidar que eu escolher a manter viva. Não prisão, mas abrigo. Não imposição, mas conversa. O envelope permanece, mas já não é apenas o peso de uma decisão. É a ideia de que o cuidado verdadeiro não se esgota no ato de encerrar um capítulo, e sim na coragem de deixar espaço para que os próximos capítulos possam nascer com dignidade, mesmo que a casa tenha que aprender a conviver com a ideia de que o amor não precisa ser sobre controle, mas sobre presença constante, mesmo à distância. E assim, no tempo em que o dia parece respirar junto comigo, eu me reconcilio com a diferença entre o que se teme perder e o que se escolhe preservar, a possibilidade de retorno, sempre, sem que isso signifique perder a própria clareza sobre quem precisa seguir seu caminho. Se amanhã trouxer o som de passos na porta, que eu reconheça nele a voz que ainda não chegou a hora de ouvir, mas que eu esteja pronto para ouvir quando vier. E se vier apenas o silêncio, que esse silêncio seja entendido como espaço para ouvir o que a casa tem a dizer quando a gente se põe a ouvir com o coração aberto. Ok, na manhã seguinte, e a casa respirava em um compasso que não era o do mundo exterior, mas o do seu próprio coração, que continua a bater em silêncio. O envelope, ainda sobre a mesa, parecia ter aprendido a ouvir antes de falar, e cada dobra leve na folha implicava uma promessa que só o tempo poderia medir. Eu o tocava quase como quem toque um instrumento de afinação, não para desafiar o eco do que já foi dito, mas para ouvir o tom que ainda pode emergir quando o silêncio cede lugar àquilo que não precisa ser dito em voz alta para ser verdadeiro. A manhã se abriu com a cadência de pequenos gestos que não precisam de palavras para existir. O vapor da chaleira subindo em espiral, o ranger quase musical do piso de madeira que conhecia o peso de cada visita, o cheiro de madeira polida que se renova com o vento que entra pelas frestas. O dia não corria. Ele se acomodava como se soubesse que a coragem não vive na pressa, mas na disposição de permanecer enquanto o resto do mundo se apressa para esquecer. E ali, diante do envelope, a minha decisão continuava a se desdobrar em camadas. Uma que falava de proteção sem aprisionar, outra que reconhecia que o retorno é uma dádiva que pode vir sem exigir que alguém sacrifique a própria dignidade. O filho, eu sabia, não está mais preso aos horários da casa. Ele agora mede o tempo pelo peso de suas próprias escolhas. E ainda assim, o que eu queria era entender como a casa poderia continuar a ser casa, mesmo quando alguém escolhe partir para construir outra forma de vida. Não era tanto sobre quem ficaria ou quem iria, mas sobre a maneira de manter vivo o espaço onde o coração ainda pode se abrir para a possibilidade de retorno, não como dívida, não como ameaça, mas como um gesto de fé naquilo que o amor pode suportar sem se transformar em cansaço. Voltei a escrever, não com a ideia de fechar portas, mas de criar frestas onde a passagem pudesse acontecer sem ferir o que já foi curado. Inseri palavras que pareciam ponte entre dois mundos, o de quem ficou esperando com paciência e o de quem decidiu seguir adiante sem abandonar o próprio passado. A cada linha, o papel parecia aceitar um pouco mais de ar. O desenho da vida, que antes era uma linha reta desenhada pela necessidade de proteger, tornava-se agora um traçado que admite curvas sutis, zonas de sombra onde ainda existe espaço para o que não se sabe, para o que pode nascer de novo.
Entre a vigília da manhã e a quietude do meio-dia, eu ouvia a casa sussurrar perguntas que não pediam resposta imediata, apenas a presença de alguém que pudesse ouvir sem julgar. Onde fica o limite entre cuidado e controle? Onde termina o peso da história e começa a liberdade de cada geração? A televisão permaneceu apagada, as cortinas guardavam o sol sem permitir que ele se tornasse invasor, e o envelope permaneceu com a tinta ainda fresca, como quem guarda a respiração antes do próximo suspiro da vida familiar. Então, quase sem perceber, a ideia de que o retorno poderia ser uma escolha histórica, não uma exigência cruel, não um prêmio a ser conquistado, mas uma possibilidade que o tempo pode aceitar sem quebrar a estrutura do que já foi feito, tomou forma de uma cláusula. Não uma cláusula dura, mas uma margem de gentileza, que o retorno, se houver, virá com a dignidade intacta de todos, sem que nenhum dos lados tenha de perder o próprio norte. E, ao reconhecer isso, percebi que a casa não estava apenas registrando um evento, ela estava ensinando uma lição antiga, que o lar não é apenas o lugar onde a gente retorna, mas a prática de aprender a retornar com a humildade de quem sabe que amar também é saber desapegar. Ao final da manhã, o envelope adivinhou meu ritmo. Eu o deixaria ali, aberto à possibilidade de uma nova leitura, não para intimidar, mas para convidar. Se o retorno existe, que exista como uma presença que não ofusca a história de quem ficou, nem apaga a memória de quem partiu, mas a integra a uma narrativa que continua a se escrever com as mãos ainda dispostas a construir, a perdoar e a esperar. O silêncio do lar se tornou mais amável, não porque não houvesse tensão, mas porque ele aprendeu a respirar junto comigo, sem a necessidade de resolver tudo de uma vez. Se, amanhã, alguém bater à porta, espero ouvir não apenas passos, mas a voz que anuncia a própria vontade de estar novamente em casa. E se vier apenas o eco de um dia que passou, que esse eco seja entendido como uma ponte em construção, que permita que o que foi dito encontre uma nova forma de significar, sem apagar o que já foi cuidado. O envelope continua lá, não como peso, mas como promessa. Uma promessa de que, enquanto houver espaço para o retorno, haverá também espaço para a compreensão, para o cuidado que não é prisão, para a casa que não é fortaleza, mas abrigo. E eu, diante dele, aceito a possibilidade de que a vida em família é menos uma linha de fronteira do que um mapa com rotas que se cruzam, que se separam e que, quem sabe, um dia voltam a se encontrar com mais empatia do que medo. A manhã seguinte e a casa respiraria com o mesmo compasso, mas há algo onde a respiração parece sermosia, uma consciência mais calma, que não se conforta com o risco, mas reconhece o que ainda pode ser graça, mesmo dentro do conflito. O envelope, ainda sobre a mesa, mantinha a mesma linha de proteção que eu tinha traçado, mas a tinta, recém-secada, carregava uma promessa menos agressiva e mais humana. Não uma isenção de responsabilidade, mas uma ponte entre dois mundos que ainda não se reconheciam como parte de uma única casa. O cheiro da madeira antiga, misturado ao vapor da chaleira que subia em espiral, parecia sussurrar que o dia não precisava de explosões para se tornar decisivo. Bastava a paciência de quem sabe ouvir o que o silêncio pode aprender quando não é forçado a responder na velocidade do coração. Levantei-me devagar, como quem mede o peso de cada gesto antes de permitir que o dia se abra para eles. A sala tinha a presença de alguém que sabe que cada objeto guarda uma breve memória, cada sombra um medo que já se curou de outra forma. O relógio, fiel, marcava minutos que pareciam se alongar para dar espaço àquilo que ainda não estava decidido, mas que, de alguma maneira, já tinha ganhado o direito de existir. Eu respirei fundo e voltei a ler a cláusula suave que havia surgido na nova redação do testamento. A liberdade poderia coexistir com a responsabilidade. O retorno poderia chegar sem que alguém fosse reduzido a uma sombra de si mesmo. Não era uma rendição. Era, se alguém insistia em chamá-la assim, uma reconfiguração de coragem. O filho não apareceu na casa ainda, ou talvez estivesse apenas fora de vista, deixando que a distância lhe ensinasse o que a proximidade não havia conseguido mostrar. E, no entanto, a ideia dele,
O que representava para mim, em termos de futuro, espelhava-se nos quadros da parede e no ranger do piso sob meus pés. Tudo tinha passado para um novo modo de existir, não de forma abrupta, mas como uma transição silenciosa que transforma o que era medo em condição para uma convivência mais digna. Eu escrevi mais uma linha, sem pressa, apenas para confirmar a certeza de que a casa pode ser cúmplice sem ser carruagem de uma guerra antiga. O texto dizia, em termos afiados pela ternura, o retorno não é fim de linha, é extensão de memória, não é demissão de quem ficou, é reconhecimento de quem partiu que personifica a possibilidade de recomeçar sem destruir o que ficou para trás. O dia avançou com o coração da casa batendo em seu próprio compasso. As cortinas deixavam entrar a luz como quem abre uma porta para uma conversa que ainda não começou. O som da chaleira parecia ditar um compasso de paciência, e o vento que entrava pelas frestas trazia pequenas perguntas sem resposta, que não me perturbavam, apenas me lembravam de que a vida familiar é feita de perguntas que não precisam de respostas imediatas para ter sentido. Eu, por minha vez, comecei a organizar a mente não para vencer, mas para entender o que exatamente eu ainda carregava de peso e o que poderia deixar de ser fardo se fosse verdadeiro cuidado. A casa oferecia a cada detalhe uma pista. O lugar onde o passado ainda cabe não é o mesmo onde o presente precisa caber. Ainda assim, existe um espaço entre eles que pode ser preenchido com diálogo, não com imposição. O envelope silencioso tornou-se quase um personagem. Não o peso de uma decisão, mas a marca de uma possibilidade que se deixa ser respirada. Eu o manuseei com a delicadeza com que se manipula um mapa antigo, cuja leitura não consome o território, apenas revela caminhos que não estão desenhados para a guerra, mas para a reconciliação. Voltei a pensar na lei, na voz do advogado que repetia que a compaixão não é um capricho, mas uma instrução humana que a letra fria da lei às vezes tenta traduzir de maneira seca. A ideia de que a casa pode respeitar o retorno sem abrir mão da dignidade de quem ficou tornou-se a linha guia do meu dia. Não era um pacto de rigidez, mas um acordo de humanidade simples. Cada um pode escolher seu tempo sem que o tempo inteiro seja uma sentença de culpa. À tarde, o ar da casa ficou mais contido, como se esperasse um sinal de que o retorno poderia chegar sem que as portas precisassem escancarar-se de uma vez. Eu percebi que, embora o filho ainda estivesse ausente fisicamente, a própria ausência dele, nesse momento, era uma forma de presença. A prova de que a casa não precisa de confrontos para se manter inteira, apenas de uma visão que não veja o outro como inimigo, mas como alguém que, em algum ponto, ainda pode escolher retornar sem perder o próprio eixo. E assim, com cada linha que eu reescrevia, eu deixava uma margem, não de concessão que apaga a linha do que foi, mas de espaço para que o futuro possa nascer sem que as raízes seque a coragem de quem ficou. Quando a tarde ficou mais densa, a casa pareceu finalmente pronunciar a palavra que faltava: convivência. Não como ideal abstrato, mas como prática diária, como o conjunto de gestos que mantém a vida em equilíbrio sem exigir que alguém sacrifique aquilo que o tempo ensinou a valorizar. O retorno, se vier, deveria chegar como uma mão que não segura com ânsia, mas acolhe com firmeza. E eu me permita ouvir o próprio coração dizendo que, mesmo com todas as incertezas, o lar continua sendo casa porque ainda existe a disposição de ouvir, de dialogar, de perdoar na medida em que o perdão não anula a memória, mas a transforma em bússola para um andar mais humano. Ao cair da tarde, finalizei a nova redação com uma nota de esperança contida, que o caminho entre cuidado e liberdade não precisa ser uma ponte contábil, mas um espaço ético, onde cada pessoa possa retornar quando puder, sem que a casa se torne um arquivo de lembranças esmagadoras. O envelope repousou com a parte da tinta ainda fresca, como se a vida tivesse dito que escrever é continuar a respirar, que cada linha é uma respiração que não fecha portas, mas as entreabre de modo que o ar possa circular entre quem ficou e quem pode, um dia, retornar sem o peso de uma antiga sentença. Se amanhã houver o som de passos na porta, que eu reconheça neles não uma cobrança,
mas o sinal de que o amor pode continuar a se adaptar ao tempo sem perder a verdade de que pertence a todos que nela passaram. E se vier apenas o silêncio, que ele seja entendido não como vazio, mas como espaço aberto para que a casa, com a paciência de quem sabe que a vida não precisa de pressa para provar que vale a pena, encontre a forma de dizer: ainda há um lugar para você neste lar que não é apenas pedra e madeira, mas memória que aprende a respirar junto com quem escolhe voltar. Ok.